Hoje eu tô aqui pra falar sobre Soul, esse filme novo da Pixar que estreou no Natal no Disney Plus. Esse filme tão cheio de camadas, nuances, mensagens, que eu não sei na verdade nem se eu tenho o conhecimento necessário pra ser tão profundo quanto eu gostaria de ser nessa análise, ou até o vocabulário necessário pra falar sobre isso. E à primeira vista eu pensei que talvez esse pudesse ser um vídeo normal de crítica aqui da Toca, onde eu falaria de direção, fotografia, trilha sonora, falaria dos pontos positivos e negativos e no final daria uma nota. Mas aí eu olhei para esse filme, eu olhei para os temas dele, lembrei do quanto tudo aquilo havia tocado em mim de uma forma tão especial que eu falei não, esse não vai ser um vídeo falando de aspectos técnicos. Eu quero fazer uma jornada com vocês sobre tudo que eu consegui absorver dentro desse filme, sobre como e de quantas formas ele conseguiu me tocar dentro dos principais temas que ele aborda. E eu quero muito que você embarque comigo nessa jornada, tanto de autoconhecimento para mim, quanto de identificação para você. Esse vai ser um vídeo muito especial. Eu não sei nem nesse momento se eu vou conseguir fazer o que tá dentro da minha cabeça para falar para vocês, mas eu espero que eu consiga chegar o mais próximo disso. Vamos lá? Meu nome é Tarcísio Cunha e você tá na Toca do Nerd. Bom, eu acho que eu não poderia começar de um jeito diferente esse vídeo, além de tocar no tema da música. Talvez alguns de vocês não saibam, mas eu sou músico, eu toco guitarra há uns 10 anos e vendo os últimos tratamentos que a Pixar tem feito com relação aos seus filmes, sobre como eles abordam a música, é uma coisa que tá me deixando muito feliz. Desde o último filme da Pixar, ou pelo menos o último filme inédito da Pixar, né, o Viva, a Vida é uma Festa, a forma como ele tratou a música, desenvolvendo essa paixão do personagem Miguel pelo violão e pela música no geral no filme, era uma coisa de encantar, era uma coisa de fazer o coração bater mais forte quando se tem essa vivência. Mas Soul trouxe isso de uma forma muito diferente. Logo na sequência pré-créditos do filme, quando você tem o teste que o Joe faz para o quarteto da Dorothy Williams, quando ele começa a improvisar no piano e acaba entrando naquele mundo, naquela montagem que a gente vê no filme, em que ele simplesmente entra em um mundo só dele, viajando naquele improviso, quase num transe, eu já comecei a chorar dali, porque é bem isso, sabe? Quando você toca um instrumento, quando você tem contato íntimo com a música há tanto tempo quanto o próprio personagem dele provavelmente já teria, você realmente se sente naquele tipo de transe, você se sente naquele mundinho só seu, independente se você tá tocando uma música de outra pessoa, ou se você tá improvisando, ou se você tá criando algo, aquela sensação, ela permanece muito na gente. E eu que sempre tive a música como uma terapia, além do próprio hobby em si, a música pra mim sempre foi uma terapia, e uma terapia que sempre me ajudou a pôr em ordem os lados mais caóticos da minha personalidade e as minhas emoções mais à flor da pele, sabe? Quando eu me sentia mal, raivoso, quando eu me sentia distante de mim mesmo, eu pegava a minha guitarra, ou eu ligava o piano, que eu também toco um pouco de piano, pegava o violão, qualquer outra coisa, tocava uma música própria para aquele momento, seja minha, seja de outra pessoa, e aquilo conseguia organizar as minhas ideias, eu conseguia entrar nesse transe e reorganizar os meus pensamentos e voltar à minha sanidade. E o Joe fala da música como esse grande propósito da vida dele, logo na primeira cena do filme, quando ele conta aos alunos, quando ele decidiu ser músico e quando a paixão dele pela música foi despertada naquele clube de jazz, eu consegui me identificar tanto com aquilo, que é difícil até de explicar pra vocês o quanto esse filme conseguiu ser profundo quando se fala em alguém que é músico ou que tem tanto amor pela música. É difícil a gente achar um filme que traduza tão bem a nossa relação com uma coisa imaterial como a arte. E Soul, com certeza, foi brilhante nesse aspecto.
Agora a gente começa a entrar no que provavelmente é o principal tema desse filme, que é a principal brincadeira artística desse filme, que é toda a questão da morte e do além-vida. Quando o Joe abruptamente morre e acorda em formato de alminha no além-vida, preparando-se para ir até a luz, para caminhar até a luz, e depois acaba caindo daquela esteira em direção ao mundo imaterial, a escola da vida, eu percebi tantas semelhanças com um aspecto da minha vida que há tanto tempo estava perdido no meu inconsciente, que é até difícil mensurar. Talvez alguns de vocês não saibam, porque eu nunca contei isso na internet, mas eu fui criado durante muito tempo da minha vida dentro da doutrina espírita. Eu não compactuo mais com a maioria dos dogmas e crenças da doutrina, eu já me afastei há algum tempo. É difícil para mim até sintetizar o que foi que deu errado na relação entre mim e o espiritismo, mas é difícil a gente tirar algumas das influências que a gente tem depois de consumir certas obras e de ser criado em determinada doutrina. Então é quase impossível você olhar para a escola da vida, tendo essa criação, tendo esse background que eu tenho, e não lembrar diretamente das obras de Allan Kardec, principalmente do Livro dos Espíritos, onde ele descreve com bastante clareza como é, ou como ele imagina que é esse além-vida, essa dimensão para a qual a gente vai depois que a gente desencarna. Que no filme é o além-vida, a escola da vida, mas para Allan Kardec e para quem acredita no espiritismo é chamado de espiritualidade. E para quem já assistiu filmes como, por exemplo, Nosso Lar, fica bem nítida que, não sei se era a intenção do Pete Docter trazer uma parada tão semelhante, mas todo o lance da escola da vida sobre descobrir uma missão, descobrir um propósito, evoluir traços da sua personalidade, se autodescobrir antes de voltar ou ir pela primeira vez à Terra, é uma coisa que puxa tão forte esse passado meu que chega a ser assustador, sabe? Eu não sei realmente se o Pete Docter, que é o diretor desse filme, é espírita ou teve uma criação espírita, mas é bem interessante como esse filme traz de forma tão fiel o que o espiritismo imagina que é o além-vida. E o mais engraçado é que os mesmos exatos problemas que eu tenho com o espiritismo aparecem aqui nessa parte do filme numa parada muito sutil, que é, como eu disse, é o meu principal problema com o espiritismo, que é o conformismo. É achar que tá tudo pré-determinado. Essa dualidade paradoxal entre a pré-determinação da vida e o livre-arbítrio é uma coisa que sempre aparece nas obras espíritas e é uma coisa que eu nunca consegui absorver. Tem uma cena muito sutil nesse filme que a Zé, né, que é a grande líder ali da escola da vida, todos chamam-se Zé, mas você já deve saber de quem eu tô falando, a principal Zé, tá ali mandando as alminhas para setores de personalidade. Então ela fala: vocês vão para os inseguros e vocês vão para os hiperconfiantes, algo assim, não me lembro exatamente qual era a fala. Isso é uma parte que me incomodou bastante nesse filme, porque eu sempre acreditei que a nossa saúde mental, que a nossa personalidade, a forma como a gente se enxerga, é uma consequência direta do meio que a gente vive e das pessoas com que a gente se relaciona, não de uma pré-programação feita no além-vida. É a única real problemática que eu encontrei em toda essa cena, que é a mesma problemática que eu encontro no espiritismo, quando eles falam de uma forma tão conformista de se você é assim é porque você veio de outra vida com essa característica, ignorando muitas vezes todo o estudo que a pessoa teve para garantir, para ter uma habilidade. Eles falam muito isso com relação aos músicos, inclusive. Porque fulaninho toca muito bem com pouca idade, isso é porque ele já tocava em outra vida. Ignora que talvez fulaninho tenha passado 10 horas por dia, toda semana, aprendendo aquele instrumento, ou aprendendo aquela arte, ou aprendendo aquela habilidade. Da mesma forma que fulaninho não é depressivo, ou ansioso, ou tem alguma comorbidade psicológica, porque teve uma pré-programação no além-vida. Isso é consequência direta de como a gente vive a nossa vida aqui embaixo, dos meios que a gente frequenta, das pessoas que estão ao nosso redor e de como elas agem em relação a gente. É uma coisa que realmente eu não curti no filme, mas como eu disse, é uma cena muito sutil. O filme não dá atenção exatamente a essa proposta. Ele deixa isso pra uma única ceninha, uma única fala, que sinceramente pra mim, se tivesse sido cortada, não faria a mínima diferença na genialidade que é esse filme. É como eu te disse, talvez ele seja inspirado na doutrina espírita. Talvez não.
talvez seja uma grande coincidência. Mas é uma coincidência muito estranha que o meu exato problema com o espiritismo também esteja presente diretamente nesse filme. Agora talvez a gente entre na parte mais complicada desse vídeo. Não complicada porque eu não sei falar sobre, talvez eu realmente não saiba, mas é porque é um tema complicado. Nesse momento eu quero falar com vocês sobre saúde mental. Algo que eu já tinha pincelado minutos atrás, mas que agora eu venho falar de partes desse filme que são totalmente sobre saúde mental, e mais precisamente sobre dois temas: obsessão e idealização. Quando a 22 leva o Joe para aquele lugar onde eles vão encontrar com o bicho grilo, que eu realmente não me lembro os nomes, a nomenclatura do universo de Soul, mas é aquele lugar onde eles encontram as almas perdidas, como é chamado no filme. E a gente encontra o personagem do bicho grilo e ele explica tanto pro Joe quanto pra gente que tá assistindo o que acontece com a humanidade, com a alma de uma pessoa quando ela deixa que uma obsessão, seja sobre o trabalho, seja sobre um objetivo, ou seja até sobre ela mesma, quando ela deixa essa obsessividade, essa obsessão subir a cabeça, ela acaba se desligando do mundo ao redor dela. Ela acaba deixando de lado os próprios sentimentos, ela acaba deixando de viver as pequenas coisas da vida e acaba focando apenas num objetivo. Ela deixa muitas vezes até de ligar para os próprios sentimentos das pessoas que estão ao redor dela. E nesse aspecto eu nunca consegui entender totalmente como o Joe não se tornou uma alma perdida. Porque ele levava o objetivo da vida dele, ou pelo menos o que ele achava que era o objetivo da vida dele, que era ter essa carreira musical, tão a sério e tão obsessivamente sério, que ele acabou esquecendo das pequenas coisas, de observar o mundo, de observar as pessoas. Ele deixou relacionamentos, ele abortou uma parte da vida dele em função de um único objetivo que na cabeça dele era a única forma das coisas darem certo na sua vida. Eu me identifico muito com o Joe quando ele tem aquela discussão com a mãe dele, em que ele fala que ela nunca o apoiou da forma como ele gostaria, que ela não entende a forma como ele enxerga a música. Eu me identifico tanto com isso, porque isso aqui que eu tô fazendo é a maior paixão da minha vida. Falar com vocês, produzir esse conteúdo falando para esse microfone, para essa câmera, é o que eu mais amo fazer na minha vida. Não tem faculdade, não tem nada que eu ame mais, não tem profissão que eu ame mais do que fazer isso aqui que eu tô fazendo. E muitas vezes eu penso que ganhar inscritos e fazer uma comunidade e ganhar uma relevância é a única coisa que vai fazer a minha vida mudar. Mas eu tô tão errado. Eu tô errado em tantos níveis. E eu pude perceber o quanto eu tava errado vendo essa conversa do Joe com a mãe e a forma como ele encarou esse sucesso dele no final do filme. Feito quem diz: agora que eu cheguei aqui, o que há pra mim? A minha vida inteira eu quis isso aqui e agora eu não sei mais o que fazer. E eu falei de idealização lá na introdução desse capítulo do vídeo. E olha o quanto o Joe idealizou essa carreira musical. E olha o tanto que ele correu atrás de uma coisa que ele achava que ia ser grandiosa, o auge da vida, da existência dele. Que ele mesmo falou que a vida dele até ali não tinha significado nada, mesmo ele vivendo tantos momentos incríveis com a família, com o pai, com outras pessoas. Mas se ele morresse ali, pra ele, a vida dele não teria significado nada. Porque ele simplesmente não tinha conseguido atingir um objetivo que ele colocou na cabeça, que era o único propósito dele nessa vida. E não era Joe. E a gente pode colocar essa mesma lição sobre a obsessão em cima da personagem 22, que inclusive é a protagonista de uma das cenas mais fortes desse filme, onde o Joe finalmente entra na obsessão da 22 quando ela se torna uma alma perdida lá no final do filme, e a gente consegue ver todas as inseguranças da 22, todas as vezes que alguém olhou pra ela e disse: você não tem propósito, você não vai conseguir, porque o mundo precisa de pessoas grandiosas e você não passa de uma pessoa mediana. A gente conseguiu ver toda a autossabotagem da 22, abastecida por tantos instrutores e
e moderadores tóxicos que ela teve no passado dela. E ela estava tão presa a essa bolha de inseguranças que ela tinha medo de não ser digna de viver. Ela não enxergava prazer fora dessa zona de conforto. Tanto é que quando ela experimentou coisas tão triviais da vida quanto comer uma pizza, observar uma semente, uma folha cair no chão, ou escutar alguém cantando uma música no metrô, ela conseguiu se desgarrar disso. E quando finalmente um instrutor de verdade, um professor de verdade, chegou para ela e disse: não existe essa coisa de propósito, não existe missão. Você está na Terra para viver. Você precisa ir à Terra para aproveitar esses pequenos momentos. Foi aí que ela se reencontrou. Ela, eu falo ela, mas a gente não sabe qual é o gênero da 22, mas o filme faz a gente acreditar que ela é uma mulher. É tão incrível. É tão profundo. A forma como ela consegue controlar finalmente as suas ansiedades, as suas inseguranças e finalmente se deixar levar para um novo começo, para uma nova realidade. É lindo, é poético, é necessário. E concluindo tudo que eu venho falando durante todos esses minutos aqui, qual é a grande lição que o Joe leva dessa jornada e que a gente precisa levar também? A gente não precisa viver esperando conseguir uma única coisa, achando que essa única coisa vai mudar a gente para sempre e se desligar de tudo ao redor, dos sentimentos das pessoas que a gente ama, do resto da nossa vida, em prol de um único objetivo. Porque isso pode virar uma doença, isso pode virar uma obsessão, que só vai nos colocar cada vez no fundo do poço e mais em contato com as nossas inseguranças, com as nossas ansiedades, com as nossas síndromes, com as nossas comorbidades psicológicas. Às vezes a gente pensa que uma coisa está tão longe, tão fora do nosso alcance, que a gente pensa que a gente é indigno de conseguir. E por causa disso a gente se corrompe. Como o Joe por pouco não se corrompeu. E nessa jornada que ele vive no além-vida, ele aprende uma lição. Carpe diem. Uma lição que há tanto tempo a literatura já ensinou a gente lá atrás. Aproveita a tua vida. Aproveita cada segundo. Cada pequeno aspecto, cada besteirinha que você achar bobo, mas que é tão importante para que a gente viva sem arrependimentos, sem achar lá na frente que a gente não fez o suficiente aqui atrás. E equilibre o que você quer, os seus objetivos, com o resto da sua vida. Senão isso pode se voltar contra você. E é tão emocionante como a Pixar teve a coragem e a cara de pau de dar a gente, de meter na nossa cara um final totalmente em aberto, com o Joe basicamente verbalizando as lições desse filme, dizendo que vai aproveitar a partir daqui cada segundo que lhe resta na Terra. Chega a ser necessário. Chega a ser... Desculpa, eu perdi as palavras. No mundo onde a gente está tão preocupado em ser dinâmico, em ser rápido, em fazer as coisas rápido, em ver as coisas rápido, em consumir um conteúdo rápido, em entregar as coisas no prazo, esses pequenos prazeres, essa forma tão singela da gente viver a nossa vida, está sendo esquecida. E é em momentos sombrios como esse que a gente precisa mais do que nunca retornar as nossas atenções para essa parte mais simples e inocente da vida, esquecendo um pouco da velocidade do mundo lá fora e da nossa pressa desenfreada em ser alguém, em ter sucesso e recobrando contato com a nossa própria humanidade. E são lições como essa que filmes como Soul trazem pra gente. E é isso, gente. É isso que eu tinha pra falar sobre o filme Soul. Eu tô bastante emocionado e à flor da pele. Eu espero que você realmente tenha conseguido ter contato como o que eu tive com essa obra e conseguiu se identificar de alguma forma com alguma coisa que eu falei nesse vídeo. Se você conseguiu, eu vou pedir que você espalhe esse vídeo por aí, que você mande pros seus amigos, que você mande no grupo do WhatsApp, que você dê o like nesse vídeo pra mostrar que você gostou e pra conseguir que ele ganhe mais engajamento, pra chegar em mais pessoas. Se você não é inscrito na Toca do Nerd, se inscreve aqui, porque eu quero trazer mais vídeos assim, quando for necessário, quando for relevante a discussão, quando for uma obra assim que eu sinta que eu preciso falar dessa forma, eu quero trazer mais vídeos dessa forma. E antes de você ir embora, por favor, escolhe um dos vídeos que estão aparecendo aí em cima pra você. São mais vídeos da Toca do Nerd em que eu falo sobre temas mais profundos. São vídeos parecidos com esse que você acabou de assistir e eu tenho certeza que você vai gostar de assistir como você deve ter gostado desse aqui. E é isso, eu vou ficando por aqui.
Tchau, gente. Até o próximo vídeo da Toca do Nerd. Tchau.